Começa agora o BTcast. Teologia é nosso esporte. Muito bem. Começa mais um BTcast, de número 331. Eu sou Rodrigo Bibo e hipergraça que não rola. Aí, tá certo. E eu sou Alexandre Milhoranza e as expectativas de Deus, às vezes, não é bem o que a gente espera. Eita. E eu sou Victor Fontana e hoje a gente vai ter teologia que vale ouro aqui, hein? Eita. Trocadilhozinho, hein? E eu sou o Paulo On, com a Torá no coração, na mente e nos pés. Ô louco, olha aí, muito pés. bom, muito bom. Gente, estamos aqui em mais um BTcast e vamos falar sobre expectativa de Deus. É um tema que às vezes dá medo, porque às vezes a gente não olha tanto pra esse lado. Pá, mas o que Deus espera de nós, né? Ainda que muitos livros estão sendo lançados com esse título, né? O que Deus espera de nós, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso a partir da teologia bíblica. Fique com a gente, mas antes, os recados paroquiais. Recados paroquiais dessa semana, galera, se liga no recado da Bruna para o Momento Thomas Nelson. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Bruna, eu sou editora da Thomas Nelson e tô aqui para falar do nosso lançamento, que é A História da Pregação. Esse livro é dividido em 2 volumes, mas na verdade é uma coisa só, tá gente? É porque como é muito conteúdo para ser tratado, os autores dividiram dessa forma para facilitar o manuseio e a gente poder aproveitar melhor a leitura. Esses 2 volumes são divididos da seguinte forma. O volume 1 vai dos apóstolos aos reavivalistas e o volume 2 do iluminismo aos dias atuais. E nesse livro a gente tem um panorama completo da história da pregação por meio dos pregadores mais significativos da América e da Europa. A gente tem aí várias informações sobre a vida de Pedro, de Paulo e assim vai seguindo até os pregadores mais recentes, como Billy Graham, Bonhoeffer, até o James Packer que está vivo ainda. E a divisão desse livro é dada da seguinte forma. A gente tem partes maiores que abrangem os períodos históricos da época, primeira metade do século XIX, segunda metade do século XIX, na Europa, na América, né? Tem os contextos históricos para a gente entender a situação do mundo naquela época, e dentro dessas partes a gente tem a história dos pregadores. E aí, nesses capítulos que falam sobre os pregadores, a gente tem o contexto social que aquele pregador está inserido, o que estava acontecendo na época que ele estava vivo, qual era o contexto do mundo e tudo mais, para a gente entender qual foi a influência que ele teve na sociedade dele naquela época, né? Depois disso, a gente tem uma explicação sobre os fundamentos teológicos desse pregador. Quais eram as coisas que ele acreditava, o modo como ele interpretava a Bíblia, porque como a gente sabe, existem muitas vertentes cristãs aí que se diferenciam por coisas mínimas, né? Então, essa sessão mostra como esses pregadores interpretavam a Bíblia, o que eles entendiam como certo e como errado. E na sequência, a metodologia da pregação, que são as técnicas que ele usava nas mensagens, o modo como ele pregava, como ele expunha a palavra e tudo mais, né? E ao final disso a gente tem aí um trecho de sermão para a gente entender como tudo isso é amarrado, né? Ali pelo trecho do sermão a gente consegue perceber tudo aquilo que o capítulo explicou. E o mais legal é que ao decorrer da leitura a gente consegue perceber a influência dos pregadores lá de trás na vida dos pregadores que estão mais no final do livro, que são os mais recentes. É uma leitura muito interessante para quem aí é seminarista, pastor, ou para quem está interessado mesmo em entender como que as escrituras influenciaram a vida dos grandes nomes aí que pregaram o evangelho ao longo dos anos, e com certeza vai abençoar muito a sua vida também. Um beijo e até mais. Olha aí, se você quiser conhecer mais de perto esta obra, o link está aqui na descrição deste podcast. Mano, garanta o seu exemplar, porque parece ser uma baita obra, que mistura de temas e coisas, né? Achei fantástico isso. E a Thomas Nelson não para de lançar coisa boa, já falamos aqui dos livros do Lewis, N.T. Wright, cara, eu tenho conversado com os editores, tem muita coisa boa na área da teologia vindo, e teologia daquela forte, robusta. Inclusive, o podcast que a gente tá fazendo agora, que você está ouvindo, ele é embasado num grande livro que a Thomas Nelson Brasil lançou, que é o Teologia Bíblica
Bíblica do Golden Gay. Então ouve aí, cara, você vai ficar de cara com o conteúdo deste podcast e a gente só arranha a superfície. Para conhecer os lançamentos teológicos da Thomas Nelson Brasil, clique no link que está aqui na descrição deste BTcast. Eu falei na minha abertura sobre hipergraça, mas a gente não vai fazer um episódio sobre hipergraça. Mas uma das coisas que esquentou um pouco no Brasil aí nos meses que se passaram é um pouco dessa relação do cristão com a obediência e a relação do cristão com a lei. E alguns adeptos da hipergraça muitas vezes falam que nós não precisamos obedecer, se estamos em Cristo, a lei não tem nada a ver com a gente. Gente, tô sendo bem simplório aqui nas definições, ok? Mas grosso modo é isso, a gente não é mais a nossa obediência à lei que nos leva para o céu, basta estar em Cristo, então nós não precisamos mais obedecer os decretos, não, mas como é que é da lei? As coisas da lei? Esqueci a palavrinha bonita aqui agora. Os ditames, os mandamentos, isso, os preceitos da lei, isso não tem mais a ver com a gente e tal, isso é pro Antigo Testamento. No Antigo Testamento o pessoal era salvo porque cumpria a lei, a gente não é mais salvo por conta disso, porque estamos em Cristo. Então assim, tem um pouco essa confusão. Se você é ouvinte do BTcast e também do BTcast Vida Nova, nós já abordamos esses conceitos mais ou menos aqui nos BTcasts. Agora a gente vai tentar trazer aqui algumas outras perspectivas. Inclusive, nós gravamos sobre a NPP, um episódio maravilhoso, tanto o BTcast quanto o contexto, e esses aspectos também foram ventilados lá. E nós estamos falando sobre as expectativas de Deus a partir do capítulo 7 do livro Teologia Bíblica. Como é que é o nome dele, ô Vitor? Tu que sabe pronunciar melhor aí? John Goldingay. Mas o Paulo é melhor, porque ele faz aquele sotaque britânico mais clássico, assim, entendeu? Ah, olha aí. John Goldingay. Yes. Mas aí é bom, porque o Goldingay, ele é um britânico que veio aqui para os Estados Unidos, deu aula bastante tempo na Califórnia, então tem que ter os dois sotaques, né? Olha aí, muito bom. E, gente, ele fala sobre as expectativas de Deus. Há expectativas de Deus, porque assim, quando a gente fala do ser humano, a gente tem uma antropologia muito pessimista, né? Nós somos o cocô do cavalo do bandido, o ser humano não presta, a gente não faz nada de certo e tal. E aí é como se a gente fosse, tipo, muito não ativo, mas inativo na obra de Deus, na criação. E quando a gente fala em expectativas de Deus, pode parecer, tá, mas Deus tem expectativas em relação a nós, em relação ao seu povo? Como é que a gente trabalha com isso, né? Sem cair num legalismo e sem cair numa anomia, né? Que são geralmente as confusões que a gente tem aí quando se fala das expectativas de Deus, de cumprir as expectativas de Deus, né? De andar como um povo de Deus. Como é que a gente pode começar esse papo aqui, tendo em vista aquilo que o Goldingay fala sobre a questão da Torá para nós hoje? Olha, eu acho que sem responder a questão de um legalismo ou de um antinomismo ou de um anomismo, ou de uma anomia, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça e que o livro traz pra gente é que as expectativas que Deus tem a nosso respeito são altas. Ele seta a barra lá em cima, porque já começa a parada dizendo: sede santos como eu sou santo. Então, essa ética da imitação de Deus, né, da imitatio Dei, né, muitas vezes a gente relaciona com o Novo Testamento, quando Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, a imitação de Cristo, mas isso começa lá no Antigo, e aliás é uma das boas linhas condutoras que liga a teologia bíblica em Antigo e Novo Testamento, pelo menos no âmbito ético da imitação de Deus. E se o que a gente tem que imitar é Deus, é porque a expectativa tá lá no último... Agora... Não. Ô, Vitor, e tá num patamar tão elevado que lá em Gênesis 17:1, Deus vai dizer o que pra Abraão? Anda na minha presença e ser perfeito, né? O padrão de Deus tá lá na perfeição mesmo. Agora, como que isso vai se desdobrar nos detalhes da vida prática e na interpretação do que a Bíblia traz pra gente no dia a dia, aí é um outro desafio. Mas primeiro a gente sempre tem que começar, independentemente da postura que você vai escolher, de uma postura mais estrita em relação
relação à validade da lei para os dias de hoje, ou uma postura mais, vamos dizer assim, folgada, mais solta em relação a isso, é que em um posicionamento ou em outro, a expectativa é muito elevada. Se a gente for levar a sério tanto que o Antigo Testamento diz, quanto que o Novo Testamento diz a respeito desse princípio básico de imitação de Deus, de padrões de perfeição, é uma expectativa muito elevada, que bate muito com aquilo que mesmo Jesus diz no Sermão do Monte, a respeito da nossa justiça precisar exceder e muito a justiça dos fariseus e outras passagens aí que são importantes nesse sentido. Eu vejo também, completando tudo isso que vocês disseram, para mim a grande questão é sempre o relacionamento pessoal e íntimo com Deus. E Deus, ele é o Deus da vida. Deus é o Deus da vida. E o que ele pede para o homem é que ele esteja caminhando com Deus em prol da vida, né? Então, na própria Torá, nós temos diversos exemplos de como simplesmente preservar a vida, porque o autor da vida é Deus, né? Então, assim, até sobre essa questão da validade da lei ou não, sem querer avançar muito, mas vale sempre aquele velho exemplo, né? Não cozerás o cabrito no leite da sua mãe. Para além das questões culturais e sociais daquela época, eu também eu dou muito esse exemplo, vejo a questão da vida. O leite representava a vida, então você não poderia usar o leite que representa a vida, o leite da própria mãe, para cozinhar um cabrito. Por mais que isso, o bezerro, o cabrito, né, não me lembro agora o termo em hebraico exato, né? Você cozinhar o cabrito no leite da sua própria mãe, você está transformando algo que, teoricamente, era para dar a vida em uma coisa que vai te levar para a morte, né? Então Deus proíbe qualquer tentativa do ser humano de tirar a vida. O princípio, então, que está na Torá é um princípio de vida e, nesse sentido, a Torá, ela é válida para nós hoje. Aí a gente vai para o Novo Testamento e a gente vê que Tiago, ele meio que atualizou esse mandamento quando ele fala da língua. Com a língua a gente pode abençoar ou pode maldizer. Só que a língua foi feita para abençoar e você não pode transformar um objeto que foi dado para abençoar em algo que vai maldizer alguém. Então sempre o princípio é da vida. Então qualquer coisa na Torá, a gente sempre tem que interpretar o que isso quer dizer para mim no meu relacionamento com Deus e o que eu faço nas minhas atitudes, nos meus pensamentos, que gera a morte ao invés de gerar vida. Legal. Não, nesse ponto que o Milho tá falando sobre a questão da santidade, né, e da importância da vida, a gente tem que entender que a Torá, ela foi revelada dentro de um contexto em que a vida era uma questão, assim, muito mais, vamos dizer assim, mais frágil do que nos dias de hoje, né? Então, os povos, as sociedades, elas se organizavam de uma maneira a ter como prioridade principal a preservação da vida em face de todas as dificuldades impostas pelo ambiente, pelas disputas de poder, por toda a questão aí mais restrita ao mundo antigo. E a maneira dentro da qual nós podemos entender essas expectativas de Deus, no meu ver, ela se enquadra muito bem no conceito amplo de aliança que o Antigo Testamento nos apresenta. Porque Deus escolhe um povo para si e estabelece um acordo com ele, um acordo mútuo com eles. Deus entra com a maior parte da aliança, é verdade, em muitos sentidos a aliança que Deus faz é uma aliança onde Deus coloca a cara para bater, mas Deus... Digamos, essa aliança é precedida pela graça, né, Paulo? Sim, tudo é pela graça. Primeiro vem a libertação do Egito, depois vem a aliança e a entrega da lei, digamos assim, né, dos 10 mandamentos. Considerando a aliança desde o seu momento aí com Abraão, tudo, a própria disponibilidade de Deus fazer uma aliança com o ser humano já é o aspecto da sua graça manifesta no seu relacionamento conosco. Então essa aliança, ela tem preceitos, né, como uma aliança da antiguidade que um suzerano fazia com o seu vassalo para proteger-lhe a vida. Então, de maneira que o suzerano, ele protegia a vida, os vassalos tinham certos tipos de obrigação em
relação ao soberano que ele estava protegendo e que estava dando todas as condições de sobrevivência e de proteção, Deus também, na medida em que escolhe o seu povo e faz esse acordo eterno, essa aliança com eles, Deus espera que, a partir de nós, tenhamos certas atitudes que, de alguma maneira, refletem a personalidade, a essência e os atributos de Deus. E um desses atributos mais importantes e que a Torá, particularmente a literatura de Êxodo e de Levítico, vão dar muita ênfase, é justamente no ponto que o Melhoranza tocou, que é a santidade. E se você vê, por exemplo, em Levítico, a santidade quase sempre vai estar atrelada com o fator da vida. Fora a santidade, a questão da pureza também. Tudo que é impuro, se você vê, está relacionado com a morte. Tudo que é puro, Levítico. Levítico 17:11. A vida está no sangue. Até a divisão do arraial, né? Do seu epicentro mais santo, que é o Santo dos Santos, até o deserto, que é a zona mais ampla e mais longínqua, nós temos uma gradação de santidade. Nós temos gradações de santidade em relação ao próprio tempo. Quando Deus santifica o sétimo dia, ele coloca o tempo como um fator santo que promove de alguma maneira os valores de Deus e a vida de Deus. Então, nessa medida em que Deus nos garante a vida por sua graça, né, e Deus nos garante esse relacionamento pessoal e íntimo, como o Melhoranza falou, Deus espera, e essa é a tal da expectativa, que nós correspondemos a essa vontade divina, e essa vontade divina vai ser revelada por meio da lei, por meio da Torá, revelando o que é o pecado e qual que é a vontade de Deus, para que o povo de Deus viva esse padrão de santidade dentro desse relacionamento mais amplo que é a tal da aliança, que vai começar no Antigo Testamento e vai se arrastar para o Novo Testamento, atingindo os nossos dias também. Mesmo porque o pecado gera a morte. O pecado é o fator de impureza, né? Gente, olha só Romanos 10, versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Muitos leem esse texto e entendem que não precisamos mais da Torá, não precisamos mais da lei, porque Jesus Cristo cumpriu a lei e ele é o fim da lei. Então todo aquele que crê, tá? Todo aquele que crê e está em Cristo, a lei não vale mais. Como é que a gente pode lidar com isso? Se a Torá, ela é, com todos os seus preceitos, alguns bem localizados na cultura da sua época e para o próprio povo da primeira aliança, mas, enfim, então, como é que a gente entende isso? Mas se a Torá reflete o que Deus espera do seu povo, quer dizer que então ela acaba a partir de Cristo e ela não tem mais validade para o povo da segunda aliança, digamos assim? Vou deixar o Vitor e o Paulo, mas antes só gostaria de falar uma frase. Paulo diz, né, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo o que crê. A gente estava falando sobre um relacionamento pessoal e íntimo com Deus. Torá, ela reflete o padrão de santidade, como Paulo ressaltou. A santidade, ela está ligada à vida. No Novo Testamento, Jesus vai afirmar que ele é o caminho, a verdade e a vida. Logo, a finalidade da Torá é apresentar Jesus. Ora, a Torá, ela é baseada no conceito do Deus da vida. Jesus, ele se diz o caminho, a verdade e a vida. Então, a Torá, a finalidade da Torá era mostrar também o Jesus como ápice da revelação de Deus, como a vida, né? E aí depois João vai fazer todo um tratamento que a vida, ele nos deu a vida, enfim. Agora eu deixo aí com o Vitor e o Paulo, era só isso que eu gostaria de compartilhar. Mas o Milho já falou tudo, né? Eu vou falar mais o que aqui? Não, agora eu deixo pra vocês desenvolverem. Eu vou deixar pro Paulo e pro Vitor, mas antes, deixa eu matar aqui a resposta. Vocês não entenderam, tá vendo? Então, a exegese eu deixo pra vocês, eu só queria fazer esse en passant. Ó o Milho ensinando como não se faz teologia, né? Primeiro eu dou a resposta teológica, depois eu faço a exegese. Alfinetada desnecessária. Vamos lá, então. Quando o Paulo tá falando que
o fim da lei é Cristo, né? A palavra que ele utiliza como fim é telos. E esse telos tem vários sentidos dependendo do contexto. Então você está cansado de saber que uma palavra tem o seu sentido primário, mas dependendo da onde essa palavra é usada, ela pode assumir outros sentidos. Um dos sentidos é esse que o Milho falou, que Cristo pode ser o fim da lei, no sentido de que Cristo cumpriu tudo, então a lei caducou, né? Não tem mais validade para nós vivemos em novidade de espírito. Aí a gente pode até colocar alguns versículos para apimentar o caldo, falando que aquele que está em Cristo é nova criatura, onde o Espírito de Deus está à liberdade. Então a gente pode viver uma liberdade plena sem depender de nenhuma amarra da lei. Entretanto, não é esse o sentido que o contexto de Romanos nos apresenta como o uso da palavra telos. Telos está mais ligado com o sentido, o objetivo dessa lei, né? O seu ponto final, aonde que a lei quer chegar e quais são os propósitos dessa lei. Então, quando nós falamos que Cristo é o telos da lei, quer dizer que a lei, ela tem como materialização plena a pessoa de Jesus Cristo, que viveu como homem perfeito e cumpriu todos os mandamentos de Deus e assim satisfez todas as exigências da aliança de Deus e tornou-se assim o Messias, morreu por nós, todo esse assunto. Entretanto, tem um aspecto um pouquinho mais profundo do que meramente você dizer que Jesus é o cumprimento de toda a lei. Qual que é o problema que está acontecendo aqui, contextualmente? É que a lei de Moisés, tal como nós temos sintetizado na Torá, por muitos e muitos tempos, desde a época do exílio, foi sendo refinada, sendo misturada a aspectos relacionados à tradição, a certos tipos de formas de se obedecer à lei, que era uma mistura de tentativa de você, por um lado, reafirmar a sua identidade como judeu e não repetir os mesmos erros que os antepassados cometeram e que trouxeram todas as desgraças, como a destruição de Jerusalém, a destruição do templo, o exílio, todas essas coisas. Então, os eruditos da lei, os mestres da lei, os rabinos, os fariseus, enfim, começaram a criar certos mecanismos, né? Alguns códigos de tradição, alguns códigos de usos e costumes, vamos dizer assim, que foram usados para auxiliar, né, o povo judeu a cumprir essa lei. Entretanto, essa tradição, né, acabou ofuscando o espírito da própria lei de Moisés. Por isso que nós temos vários tipos de discussões de Jesus com os religiosos, discussões muito ríspidas e duras relacionadas a essa questão. Quando nós falamos que o Cristo é o telos da lei, está implícito também que Cristo, ele traz um tipo de limpeza, refinamento, uma volta à essência daquilo que era o espírito da lei de Moisés, o espírito da Torá, que é um relacionamento com Deus, que é algo baseado não apenas numa obediência cega a normas ou algum tipo de orgulho nacional em relação à sua etnicidade, por você praticar a circuncisão, enfim, todos esses aspectos que nós exploramos nos episódios da Nova Perspectiva de Paulo, mas o aspecto mais central, que se resume em dois, né? Amar o Senhor teu Deus com toda a sua força, todo o seu entendimento e amar o próximo como a si mesmo. Esse é o âmago da lei, né? Montesquieu falaria que esse é o espírito da lei, esse é o resumo, o suprassumo da lei. Essas coisas foram mandadas pro espaço, sobrou só regras e Cristo, quando vem, ele vem restaurar novamente esses pontos importantes. Por isso que quando nós estamos em Cristo, nós cumprimos junto com ele toda a lei, porque Cristo é o resumo mais pleno do amor a Deus em toda a sua intensidade e o amor sacrificial em relação ao outro. Eu acho que existe ainda uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração quando a gente trata de lei no Novo Testamento e as eventuais passagens que colocam a lei como se fosse uma coisa antiga, que a gente equilibre essas passagens com as passagens que colocam a lei em alto patamar. Então, a argumentação de Romanos, né, você fala, o fim da lei e tal, aí você lê esse versículo isoladamente, você fala, a lei acabou. E gramaticalmente essa é uma leitura possível, tá? Embora improvável, é uma leitura possível. Mas é estranho ler assim se a gente lê o
livro de Romanos como um todo. Se ler lá em Romanos capítulo 7, você vai ver Paulo falando que a lei é espiritual, que a lei é boa. Se você ler o que Jesus diz a respeito, não, até na argumentação do Bíblia a gente nota isso aqui. Não, Jesus veio para cumprir a lei, então é o fim da lei, acabou. Só que antes dele dizer que ele veio cumprir a lei, ele diz uma outra coisinha, mesmo versículo. Não pensem que eu vim destruir ou revogar, né? Catalio, né? Desatar a lei, né? Desorganizar a lei. Não pensem que eu vim para isso. Eu vim cumpri-la. E aí tem outro verbo de Jesus nessa frase, que é o verbo cumprir, que a gente não tem no português uma equivalência que seja, assim, 100% fiel ao verbo grego que é plerol, né? O plerol ali é cumprir, mas não é cumprir somente no sentido de alguém que tem os estatutos para obedecer e obedece. É cumprir também no sentido de completar, de levar a cabo, como quem cumpre uma missão. Ideia de plenitude, né? Exatamente, de preencher. Então, a gente tem que levar em consideração essas nuances, porque o Novo Testamento, ele, em diversas ocasiões, coloca a lei em alto patamar, né? E aí é o que eu acabo chamando, assim, brincando, e isso é um termo folgado academicamente, ele não presta academicamente, eu deixar claro isso, mas é uma espécie de hiperluteranismo, que o luteranismo genuíno, pelo menos da maneira como eu compreendo, depois o alemão pode vir aqui me desmentir, né? Mas o luteranismo genuíno, ele tem uma grande preocupação precisamente nessa questão de fazer a correta distinção entre lei e graça. Só que alguns hiperluteranos, ao tentarem fazer essa distinção, desequilibram o pêndulo em vez de fazer a correta distinção, fazem uma incorreta distinção e transformam a lei em algo maligno, em algo que já passou, até mesmo em algumas ocasiões, de maneira até antissemita, como se a Torá não fosse uma boa instrução, e ela é, e Paulo atesta que ela é. Então ele vem nessa argumentação o tempo todo de dizer que a lei é boa, mas que o fato de você possuir a lei não te torna superior a quem não possuía, e essa é a tônica o tempo todo de Romanos. Aí de repente ele diz, mas Cristo é o fim da lei. Mas peraí, ele não vinha falando que a lei era boa esse tempo todo? Não, Cristo é o fim da lei porque Cristo é o clímax dessa lei, é o ponto mais alto da lei, é tudo aquilo para o que a lei apontava. E o caminho de Emaús atesta isso muito pra gente, porque Cristo vai mostrando para aqueles dois discípulos onde ele, Cristo, estava na lei e nos profetas. Na lei e nos profetas, né? É uma pena que a gente não tenha acesso ao conteúdo desse sermão de Jesus. Ô, louco, ia ser a chave hermenêutica, hein? Grande sermão expositivo de Jesus a gente não tem acesso, né? Poxa, mano. A gente tem acesso ao sermão de tópicos de Jesus, que é o sermão do monte, mas o expositivo a gente não tem. A gente tem o temático, o sermão temático. A gente tem o temático, mas o expositivo a gente não tem. Cara, seria maravilhoso, hein? Alguém já deve ter feito, né, livros assim, né, mostrando Jesus no Antigo Testamento. Tem vários, né? Tipo, onde ele está no Antigo Testamento, né? Alguém já tentou fazer esse sermão de Jesus aí? Então, pois é, se você for pegar algumas obras de um outro teólogo do Antigo, que é parceiro do Goldingay, você vai encontrar muito disso, que é o Chris Wright. E eu acho que um pouco do que o Goldingay está fazendo nesse livro é precisamente isso. É pegar qual que é a proposta ética do Goldingay, que aparece aqui na teologia bíblica dele, mas que aparece também na ética do Antigo Testamento dele. Ele tem um livro só sobre a ética do Antigo Testamento. Você tem uns vídeos sobre isso ou ia fazer? Eu não lembro agora, Vitor. Eu tenho um vídeo meu no YouTube sobre isso. Tem, né? E eu tenho uma série de stories que está lá na home do meu Instagram sobre a ética do Antigo Testamento, que é aquelas séries de stories que você consegue fixar na home do Instagram. Sei, destaques. Nos destaques, exatamente. Né? Então eu tenho isso. E aí, o que acontece? A proposta do Goldingay é a seguinte: o que eu faço com o Primeiro Testamento? Ele chama de Primeiro Testamento, né? O que eu faço com o Primeiro Testamento? O que eu faço com essas ordenanças da Torá? Tá, eu vou pegar a chave hermenêutica dele, do Goldingay, alguém pode concordar ou discordar dela, mas eu acho extremamente, que ajuda muito a gente, é pegar o seguinte, beleza. O que a Torá revela a respeito de quem Deus é? Porque o mandamento primário é imitá-lo, o mandamento primário é ser santo como ele é santo. Então, quando eu leio a Torá, quando
quando eu leio os profetas, o que a lei, o que esses profetas revelam a respeito de quem Deus é? Quais são as características de Deus que estão reveladas nessas ordenanças? Uma vez que eu tenho as características de Deus reveladas nesses estatutos, nesses preceitos, eu posso imitar essas características de Deus reveladas nesses preceitos. E aí ele vai desenvolver melhor no livro. Então, essa característica, essa passagem aqui revela um Deus compassivo. Então, portanto, eu tenho que ter compaixão. Como que isso se dá no meu ambiente prático? E aí ele dá algumas sugestões. Quando você pega, por exemplo, o ano do jubileu, ora, Deus parece ter uma preocupação econômica com o mais pobre, com aquele que está atravessando um momento de crise, e existem dispositivos legais que protegem essas pessoas para que elas não sofram eternamente por causa de uma crise financeira pessoal. Então Deus tem essa característica. Agora como que eu aplico essa característica no meu dia a dia? O Golden Gate vai afirmar, e aí eu acho de maneira muito precisa e correta, que esse exercício de imaginar quais são as características de Deus a partir dos preceitos que estão revelados ali na Torá faz com que a gente enxergue a essência do que Deus é, e ao tentar aplicar a essência do que Deus é no meu dia a dia, no seu dia a dia, a nossa justiça excede o simples e mero cumprimento detalhezinho do que a lei está dizendo, entendeu? É um exercício complexo? Sem dúvida. É um exercício complicado? Sem dúvida. Agora, é um exercício complicado para o qual nós fomos chamados por Jesus quando ele diz, eu porém vos digo, né? Quando Jesus diz, eu porém vos digo, o que ele está chamando a gente para fazer? Ele está chamando a gente para pegar e dizer assim, beleza, a lei diz isso. Como que isso ganha vida? Para usar a expressão aí do mote de Levítico, como que isso ganha vida na minha vida prática? Como que isso é vivificante no meu contexto familiar, no meu contexto eclesiástico, no meu contexto social, no meu contexto econômico, né? Na verdade, Vitor, posso até completar isso? Você falou muito da questão da justiça, e aí, referenciando ainda mais uma vez, os episódios sobre NPP, nós temos que ter em mente que justiça no Antigo Testamento, antes de ter essa conotação de um tribunal, justiça no Antigo Testamento é mais uma questão relacional, porque se a gente tiver em mente que justiça de Deus é uma questão de tribunal, a gente vai ter na mente que Deus é aquele grande guarda que fica nos vigiando e no primeiro movimento errado, bum, cadeia. Só que ele nos chama para ter um relacionamento íntimo e pessoal com ele. Então a nossa justiça ou a nossa relação com Deus deve exceder a relação que os escribas e fariseus tinham, que era uma relação fria, unicamente baseada e aí Paulo fala, na letra da lei. Não devemos matar. Não, eu nunca, jamais peguei uma faca, uma arma, nunca matei ninguém. Estou dentro da lei. Viu, Deus, como eu sou bonzinho, como eu sou um bom cidadão, como a minha ética, ela é boa? Aí Jesus diz o quê? Filho, é o seguinte, se você já guarda rancor, amargura contra alguém, você já matou essa pessoa no seu coração. Ou seja, o seu relacionamento com Deus, ele está quebrado aí neste ponto. Embora eticamente, do ponto de vista moral, aceitável, visível da sociedade, não, jamais matei ninguém. Mas no coração, o cara tá cheio de amargura, tá cheio de rancor, tá cheio de indiferença, já matou meio mundo. Então, quer dizer, do ponto de vista da justiça de Deus, ou do ponto de vista do relacionamento íntimo e pessoal com Deus, o cara já tá fora deste padrão divino. E é isso que a lei já dizia antes, e Jesus veio, gostei do verbo que o Paulo falou aí uma hora, né? Jesus veio materializar, concretizar isso tudo. Legal, gente, outro ponto aqui, como é que a gente lida com Gálatas capítulo 5? Porque assim, eu tô entendendo onde vocês querem chegar, mas eu acho que a gente precisa colocar, porque assim, tentar ser um pouco mais didáticos aqui no sentido de, tá, gente, o que vale pra nós hoje? Porque tá, eu tenho uma essência aí, mas como é que eu capto essa essência? Vamos tentar ajudar os ouvintes aqui, lendo Gálatas 5, onde Paulo fala da liberdade cristã. Vou ler na NAA aqui, ok? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. E aqui ele tá ecoando um trecho de Romanos também. Por isso, permanecemos
permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. O que ele entende por jugo de escravidão? Eu, Paulo, lhes digo que se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Cara, e aí, como é que a gente lida? Parece assim, ok, se você observou a circuncisão, tem que cumprir toda a lei, mas em outro momento, Paulo fala pra gente, né, fala da lei de Cristo, ele fala que a lei é boa, como o Vitor trouxe aqui. Paulo, como é que a gente lida com isso? Eu acho que o conceito que Paulo tem sobre a lei, como o Vitor falou, é um autoconceito, até porque a lei foi revelada por Deus, né, foi vivenciada por séculos e séculos pelo povo, mas essa lei, ela encontra a sua materialização final, o seu clímax, né, na pessoa de Jesus Cristo. Agora, se nós pensarmos, como o Milho falou, que o que realmente importa e o âmago da coisa é o nosso relacionamento com Deus, como que esse relacionamento pode ser vivido aqui para nós, da Nova Aliança e do Novo Testamento, que era a mesma igreja para quem Paulo, ele se dirigiu na sua epístola aos Gálatas? A questão é que em Gálatas havia um movimento, né, de cristãos judeus que queriam trazer de novo para o centro todas as questões relacionadas à observância da lei, à observância de algum tipo de ethos judaico, por isso que a circuncisão é algo muito importante, porque o que caracteriza o judeu, pelo menos o homem, é a circuncisão, porque a circuncisão é a marca física, é o emblema dessa aliança. Agora, quando nós temos o ministério de Jesus, a sua morte e a ressurreição, nós temos, atrelado a isso, um evento que geralmente a gente não considera ou não traz na discussão sobre o cumprimento da lei, que é o próprio derramar e a efusão do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Por que o Espírito Santo, ele tem um papel importante? Porque é justamente esse Espírito que, habitando dentro no coração do crente, faz com que essa lei possa ser, no seu dia a dia, na sua rotina, possa ser vivenciada e obedecida, não mais pela pressão da sua nacionalidade ou da sua etnicidade, não mais por convenções sociais, não mais por causa de algum tipo de obrigação, mas porque o próprio Deus está agindo em você e ele te capacita a viver, dentro desses termos, a verdadeira liberdade, a liberdade que nos foi conquistada por Cristo e que é vivenciada pela habitação do Espírito Santo. Então o próprio Goldingen, ele vai falar aqui na página 480 algo muito interessante. Ele vai dizer, e cito: um dos objetivos da ação de Deus em Jesus era que as justas exigências da Torá fossem plenamente cumpridas em nós, que não andamos de acordo com a natureza inferior, mas de acordo com o Espírito. E ele cita Romanos 8,4. Assim, ao amar o seu próximo, você cumpre toda a Torá. A lei do Espírito é simplesmente uma forma resumida de falar da exigência da lei cumprida por aqueles que andam pelo Espírito. E é por isso que Paulo vai encaminhar a sua análise para falar das obras da lei e das obras do Espírito Santo. Todos os frutos do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, todos estes são facetas da lei. E quando você dá o fruto do Espírito, você está cumprindo aquilo que nós temos de mais essencial na lei de Moisés, na Torá. De maneira que Cristo, ele não vem para abolir a lei ou para tornar a lei algo não mais necessário, mas Cristo, ele possibilitou por meio da sua morte e a ressurreição a habitação do seu Espírito em nós, para que por meio dessa habitação o próprio Deus vivenciasse junto conosco e nos ajudasse no nosso dia a dia e na nossa rotina a refletirmos os atributos de Deus, a emularmos a santidade de Deus, a amarmos a Deus acima de todas as coisas e a servirmos o próximo como nós amamos a nós mesmos. Então, eu acho que o fator do Espírito é a grande novidade, é o grande ponto de convergência da nossa análise para nós vivenciarmos a lei nos tempos em que nós estamos aqui no Novo Testamento, na nova dispensação da graça.
É como se fosse uma nova lente, nós lemos e obedecemos a lei pelas lentes do sacrifício de Cristo e da vivência no Espírito. Poderia entender dessa maneira? Eu acho que tem a questão da lente, de você ter um novo enfoque, uma nova perspectiva em relação à lei, porque toda lei se resume a Cristo, mas também o Espírito Santo, ele nos é o poder, né? É o motor que nos ajuda e nos impulsiona para frente para que a igreja viva a realidade da lei, não mais no sentido carnal ou naquilo que o Golden Gay vai chamar de homem inferior ou do coração ou da natureza inferior, mas como novas criaturas que vivem a mesma lei do Antigo Testamento, mas vivem de uma nova maneira e motivados por uma nova força, que é a força e a presença do próprio Deus habitando em nós. Olha só o que o Golden Gay fala aqui na página 483, tendo em vista tudo isso que o Paulo acabou de falar. Gente, à luz das Escrituras, como um todo, em que implica o cumprir o decálogo? Talvez implique. Legal que ele é humilde em colocar um talvez aqui, hein? Talvez implique, número 1, reconhecer como Deus apenas o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, adorar, servir, entender e falar de Deus de acordo com as Escrituras. Terceiro mandamento, atrelar o nome de Deus apenas àquilo a que o nome de Deus pertence. Quarto, balancear trabalho e descanso em sua vida. 5, honrar pais e filhos. 6, buscar legal aqui no 5, hein, que ele coloca honrar pais e filhos, hein? Aqui ele já coloca Paulo na parada, hein? Olha só que interessante. 6, buscar a paz com o próximo e mesmo com os inimigos. Olha aqui Jesus. Entregar-se sexualmente apenas ao seu cônjuge. 8, ser generoso com as suas posses. 9, usar palavras para edificar as outras pessoas. E 10, contentar-se com o que você tem. E cara, então assim, isso é muito legal porque ele pega o espírito, né, para usar esse termo aqui, o espírito do decálogo, e ele aplica aqui vários conceitos que nós aprendemos no Novo Testamento, que aliás estão também especificados ao longo de todo o Antigo Testamento, né? Amar o inimigo não é uma coisa que Jesus ensinou nova, né? Isso já estava no Antigo Testamento. Cara, muito legal essa ideia, e a ideia da Torá no coração e na mente. Enfim, tem muitas outras coisas que o John Golden Gay vai... Gente, a gente arranhou aqui 15 páginas desse capítulo, tem muito mais páginas, tem muito mais conteúdo, mas eu acho que já deu para entender um pouco essa relação do cristão com a lei. Gente, alguém quer acrescentar alguma coisa em tudo que a gente falou? Quer amarrar pra gente descansar? Eu só quero acrescentar que esse é só um capítulo de um livraço. E vou dizer pra você, nem é o melhor capítulo, tá? Olha aí. Nem é o melhor capítulo. Então, assim... Poxa, eu achei que tinha escolhido o melhor. O Vitor falou isso no final, né? No final, depois que a gente fez todo o podcast. Isso, poxa vida. Podia ter sugerido outro capítulo, hein? Não. Eu tô falando o seguinte, ó. Escolhemos um bom capítulo, nem é o melhor de todos, que, na minha opinião, é o capítulo seguinte, capítulo 8, que é o triunfo de Deus, entendeu? Cara, e caía melhor até pro nosso tempo. E vamos ter que fazer sobre o capítulo 8 então também. Se comprometeu aí. Quem sabe? Olha aí. Mas assim, o Golden Gay, gente, isso eu vou... propaganda, tal. É propaganda. Não tem problema nenhum em admitir. Nenhum. Se é uma coisa boa, né, meu? Exatamente. Quem me acompanha no meu canal e nos meus stories sabe que eu falo do Golden Gay muito antes de sequer existir possibilidade de publicação em português. Olha aí, né? Coisa linda. Era propaganda também? Era? Da InterVarsity Press, mas tudo bem. Que me deu o livro. Mas falando sério agora, ter Golden Gay publicado em português é um privilégio, era uma coisa assim inimaginável em gerações anteriores, você ter um cara de um gabarito do tamanho do gabarito do Joe Golden Gay sendo publicado assim, com um intervalo de tempo tão pequeno entre o cara ser considerado um cara importante para teologia e ter a versão do cara em português, entendeu? Às vezes a gente tinha que esperar décadas até ter uma obra clássica traduzida, sabe? Então a gente ter, no intervalo tão curto de tempo, um cara que é tão importante para a teologia do Antigo Testamento como ele é, especialmente dentro dos rankings evangélicos do que é ser um teólogo do Antigo Testamento, porque tem muitos importantes que são liberais, que são críticos,
críticos e tal. E o Joe Goldingay não é. O Joe Goldingay é um dos caras que é respeitado em todos os círculos, mesmo nos círculos críticos, mesmo nos círculos liberais. Ele é respeitado em todos esses círculos e tão rapidamente a gente já começa a ter obras dele traduzidas para o português. Então, isso é algo que as gerações anteriores não tiveram. A gente teve que esperar muito tempo até ter um Hans Walter Wolff traduzido para o português. Até ter Eichrodt, exatamente. Até um Walter Eichrodt traduzido para o português. Eu não tenho certeza... Honrado, então? Isso que eu falo, eu não tenho certeza quantos anos tem de distância entre a teologia do Antigo Testamento do Gerhard von Rad e a publicação dele em português, né, que são clássicos. O Brevard Childs a gente não tem até hoje. Não mesmo. E aí a gente vem com o Walter Eichrodt é da década de 60. Pois é. Então, o que acontece? Então, a gente vem hoje com o Goldingay, que é uma literatura super atual, super respeitada, um evangélico super respeitado entre evangélicos, conservadores, etc. Um cara que, pro Antigo Testamento, importante mais ou menos como N.T. Wright é pro Novo Testamento. Se você pega a série de pequenos comentários para leigos do N.T. Wright, que é Novo Testamento para Todos, que não tá traduzido em português, né? A parte do Antigo Testamento, quem faz é o Goldingay, né? Então, assim, é um material que vale muito a pena. Quando eu falo que o capítulo 7 não é nem o melhor, é porque, assim, os outros capítulos que são muito bons são absurdos de bons. Vale muito a pena. É talvez a melhor teologia bíblica traduzida para o português que a gente tenha disponível. Professores de seminário e tal, acho que vai ser importante aí para utilizar para introdução à teologia bíblica, é um baita material. Olha aí, Teologia Bíblica, o Deus das Escrituras Cristãs, John Goldingay. Cara, um material de qualidade, capa dura, mais de 500 páginas. Aliás, mais de 600 páginas, né? É um baita material. Então... E outra, só mais uma coisa, desculpa. Eu não peguei esse material físico na mão, Bibo, mas se seguir a qualidade, o padrão de qualidade da Thomas Nelson, que a gente pega aí de outros livros que eles traduziram, cara, o material em português, em termos de qualidade editorial, escolha de papel, capa, ilustração, etc., pô, melhor do que o material americano que eu tenho em mãos aqui, entendeu? A Thomas Nelson é muito caprichosa. Isso é verdade, viu? Isso é verdade. O mercado editorial brasileiro tá de parabéns aí nessas conquistas aí, que são grandes conquistas pra nós. Assim, eu comprei o Elements of Biblical Exegesis do Gorman, que é o Introdução à Exegese Bíblica do Gorman, da Thomas Nelson, né? Eu comprei, tipo, um ano antes de sair pela Thomas Nelson, não sabia que ia sair em português, e hoje eu tenho os dois. É uma das raras exceções que eu praticamente não uso a versão em inglês de tão boa que a tradução ficou, entendeu? Então, assim... E o acabamento também, esse também é capa dura, nossa, enfim. A Thomas Nelson capricha demais, mano, capricha demais na qualidade física e também da tradução, enfim, os caras têm feito um trabalho muito legal. Um abração pro Samuel, pro André, que estavam bem ligados aqui na produção deste Teologia Bíblica do John Goldingay. Eu não recebi ainda, eles me mandaram, mas agora com todo esse corona aí, não chegou ainda, mas eu tenho visto algumas fotos e parece, Vitor, que tá mantendo aí essa qualidade. Gente, o link pra você adquirir essa obra aí, que, pô, não preciso nem recomendar mais depois de tudo que o Vitor falou, está aqui na descrição deste BTcast. Paulo, Milho, Victor, obrigado pelo carinho de vocês aqui. Tamo together. É nóis. Bora. É isso aí, privilégio. Voltamos no próximo BTcast, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Gente, é o seguinte... Vamos lá, concentra, Rodrigo. Concentra, meu irmão. Concentra, vamos lá. Eu tô bem. Vocês estão bem? Eu tô bem também. Tô zoado, mano. Minha cabeça tá zoadaça. Eu tô me sentindo meio isolado, mas tô bem. É? Este podcast foi editado por Tuller Bibotalk Produções.